Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1071. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo: Atlético Mineiro e Flamengo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Segundo jogo: França e Brasil pela Copa do Mundo de Futebol Feminino. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos da França a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Brasil nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Terceiro jogo: Fluminense e Santos pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Quarto jogo: Internacional e Cuiabá pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Cuiabá nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Quinto jogo: Avaí e Guarani pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Avaí a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Guarani nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Sexto jogo: Atlético Paranaense e Cruzeiro pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Cruzeiro nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Sétimo jogo: Corinthians e Vasco da Gama pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 derrotas. Oitavo jogo: Fortaleza e Bragantino pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza a equipe teve 2 vitórias e 3 derrotas. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nono jogo: São Paulo e Bahia pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Bahia nos últimos 5 jogos teve 4 empates e 1 derrota. Décimo jogo: Novo Horizontino e Vila Nova pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Novo Horizontino a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Vila Nova nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. 11º jogo: América Mineiro e Palmeiras pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do América Mineiro a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. 12º jogo: Botafogo e Coritiba pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Coritiba nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 13º jogo: Ponte Preta e Vitória pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ponte Preta a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Vitória nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. 14º jogo: Goiás e Grêmio pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Goiás a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.
E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.